Salve, galera! Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Seja qual for o horário, você está no lugar certo para garantir a sua aprovação na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje é o nosso primeiro encontro com foco total da legislação institucional para os nossos cargos da Defensoria, que são cargos de nível médio e temos cargos de nível superior, tanto para bacharéis em Direito quanto superior em outras áreas. Essa parte inicial da nossa aula vai ser uma parte comum que eu vou disponibilizar essa aula tanto no nosso curso de Direito Constitucional do Concurseiro ON, quanto no nosso curso de Legislação Institucional. E essa aula inicial eu também vou disponibilizar gratuitamente no YouTube, porque essa aula já vai estar tirando uma dúvida que é bastante recorrente entre os concurseiros, que é a dúvida com relação ao conteúdo que será cobrado tanto nos cargos de técnico, quanto de analista da área processual, quanto de analista de outros conteúdos. Então, meus amigos, antes de entrarmos na nossa legislação institucional propriamente dita, na parte constitucional da Constituição Federal, da Defensoria Pública, na parte da Constituição Estadual da Defensoria Pública, nós temos que primeiro conversar sobre os cargos que você vai estar concorrendo e vai fazer a sua prova no dia 9 de julho. Então eu fiz aqui uma tabelinha, meus amigos, e olha só, nós temos os cargos de técnico, que são cargos que exigem o nível médio. Nós temos o cargo de analista processual, que exige você ser bacharel em Direito para poder tomar posse no seu concurso. E nós temos os analistas de outras áreas, que exigem nível superior, mas em outras áreas, como por exemplo, psicólogo. Então, meus amigos, nós temos essas três categorias de concurseiros que vão estar fazendo a prova no dia 9 de julho, certo? Agora, por que eu estou te dando essa explicação? Porque basicamente todos os dias eu respondo dúvidas no meu WhatsApp, que a propósito, se você não tem, salva ele, 51991312156. Então, todos os dias eu respondo dúvidas da galera com relação ao conteúdo para cada um dos cargos. Então, como aqui no Concurseiro ON nós ajudamos você a realizar os seus sonhos e fazemos tudo para garantir que você tenha a melhor parceria nesta jornada de concurseiro, então o que eu vou fazer? Vou estar te mostrando como vai funcionar para os três cargos nesse conteúdo de Direito Constitucional e da Legislação Institucional. Primeiramente, pessoal, na legislação institucional, ela vai ser idêntica no cargo de técnico judiciário, no cargo de analista processual, para você que é bacharel em Direito, e para todos os demais analistas, nós teremos o mesmo conteúdo da legislação institucional. Aqui no nosso curso que você vai ver com foco total na FGV, aqui no nosso curso que você vai verificar comigo os artigos que vão cair com certeza na sua prova, aqui no nosso curso que eu vou gritar para vocês as respostas certas, se vocês forem fazer a prova tanto de técnico quanto de analista processual ou de analista das outras áreas, esse é um curso obrigatório, você precisa estar comigo se preparando para esse concurso, pois se você errar essas questões, duas coisas vão acontecer. Primeiro, tá fora da concorrência, você não vai passar no concurso. Segundo, se hipoteticamente, vamos imaginar que deu um milagre, você conseguiu chutar algumas e acertou e conseguiu passar. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar na época que você está trabalhando lá, você não vai saber da legislação institucional, você vai se perder no dia a dia do seu serviço. Então aqui é uma matéria obrigatória para todo concurseiro que vai fazer a prova da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, seja qual for o cargo, certo? Agora, nós temos a questão do direito constitucional, certo? No direito constitucional, vai cair no cargo de técnico de nível médio. Então, sim, o nosso curso de Direito Constitucional está totalmente focado para que você possa garantir essas questões com foco na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, certo? E o nosso analista processual da área do direito também vai cair esse conteúdo. Então, esse conteúdo também vai estar presente para você que vai fazer a prova para o cargo de analista processual que exige ser bacharel em Direito. Agora, você que vai fazer a prova, deixa eu pegar outra cor aqui da nossa canetinha, uma canetinha vermelha, não tem canetinha vermelha, então vai na roxa mesmo. Aqui, ó. Você que vai fazer analista de outras áreas, ó, analista para as outras áreas, não será cobrado o nosso direito constitucional. Não será cobrado o direito constitucional.
certo? Então isso é muito importante você delimitar o seu concurso, porque o concurseiro de sucesso é aquele que com o edital na mão, ele tem foco total no conteúdo, foco total no que será cobrado e assim ele consegue com uma facilidade maior atingir o seu objetivo, que é a nomeação. Só nominalista é importante? Com certeza, mas não adianta nominalista e não ser nomeado nunca. Eu preciso ir bem na prova para garantir a minha nomeação e conseguir um emprego o quanto antes. Então, se você deseja a sua excelente remuneração, um excelente ambiente de trabalho, deseja trabalhar pertinho de casa, deseja estar trazendo um futuro melhor para você e para toda a sua família, e mais, deseja ser exemplo para toda a sua família, seus vizinhos, todos que verificam o seu sucesso, então se você deseja tudo isso, você precisa ter esse foco. Então todos os concurseiros ON que estão estudando comigo possuem esse foco e já estou aqui então com essa tabelinha demonstrando para vocês esse conteúdo. Então, mas eu vou fazer para psicólogo, beleza? Então só estuda a legislação institucional. Mas eu vou fazer para análise processual, estuda os dois comigo. Eu vou fazer para técnico, estuda os dois comigo. Certamente vai ser um grande diferencial na sua aprovação e daqui a pouquíssimo tempo, eu tenho certeza que você vai estar nas redes sociais agradecendo as aulas, agradecendo os meus gritos, agradecendo os meus esquemas e agradecendo a nossa apostila ilustrada que auxiliam vocês nessa aprovação. Agora, tem gente, claro, que não tem condições de comprar o curso. Eu sei que o curso é baratinho. Se você parcelar em 10 vezes, é menos de R$1 por dia. Eu sei que ele é bem tranquilo, está com preço bem acessível. Mas tem gente que não tem condições, de repente já comprou outro curso, extrapolou o cartão, não consegue mais gastar com nada. Então o que você pode fazer? Você pode também estar adquirindo as nossas apostilas ilustradas no nosso site do Concurseiro ON. Você clica na aba Materiais e escolhe a sua apostila ilustrada, que você pode fazer o download mediante uma doação simbólica de no mínimo R$20, ou então você pode clicar em imprimir a sua apostila impressa, daí depende de onde você estiver, vai ser calculado ali o valor do frete e você recebe em casa a sua apostila impressa, que você pode optar inclusive se deseja imprimir ela em colorido ou em preto e branco. Então, de todas as formas, seja qual for o caminho que nós estivermos olhando, o seu caminho passa aqui pelo Concurseiro ON, passa pelas aulas do professor Pedro Kuhn ou passa pela minha apostila para que você tenha a sua legislação totalmente focada no seu concurso e para que você tenha a sua legislação totalmente atualizada conforme o edital publicado pela Fundação Getúlio Vargas. E agora nós não temos mais nenhum tipo de conjectura, de planejamento, não, agora é foco total, edital na rua, prova marcada, é deitar o cabelo e estudar, e por isso já vou pegar a minha apostilinha ilustrada para iniciar aqui a nossa aula da legislação institucional. Para iniciar a legislação institucional, vou para esse canto do quadro. Olha só, se você pegar a sua apostila ilustrada, você vai ter uma capinha aqui, que tem a minha apresentação, a apresentação do professor Pedro Kuhn, de onde que eu vim, o que eu já fiz até hoje, por que eu estou com essa autoridade falando com vocês sobre esse conteúdo. Aqui está, portanto, a minha apresentação. E depois, na nossa página seguinte, eu vou ter o sumário do conteúdo da sua apostila e, na página 3, o conteúdo previsto pelo edital publicado pela FGV, certo? Nesse conteúdo publicado pela FGV, o primeiro item da legislação institucional fala assim, Defensoria Pública na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. É isso que conseguimos visualizar no primeiro item do nosso edital da legislação institucional. Por isso que essa aula inicial, ela vai estar sendo disponibilizada tanto para os alunos que adquiriram o nosso direito institucional, quanto para os alunos que adquiriram o nosso curso de Direito Constitucional. Lembrando que no nosso site nós temos aquela oferta de, ao adquirir o curso de Direito Constitucional, você ganha de brinde, totalmente de graça, o nosso curso de Legislação Institucional, certo? Então, se você compra o Constitucional, já ganha Institucional. Só que tem pessoas, como você viu, os analistas de outras áreas, que não vão comprar o Direito Constitucional, porque o Direito Constitucional não cai para eles. E por isso, nós temos o curso de Direito Institucional sendo comercializado separadamente para conseguir alcançar o máximo de concurseiros possível e auxiliar eles a realizar esses sonhos, certo?
Então, nós temos os dois cursos separados, mas se você adquiriu o Constitucional, você automaticamente ganhou a Legislação Institucional. Essa aula, portanto, vai estar disponível nos dois cursos. E claro, como nós temos o foco total, qual que é a dica, qual que é a minha sugestão? Como a prova já está na rua, você vai assistir essa nossa aula uma única vez. Você não vai assistir ela uma vez na parte da legislação institucional e a outra vez na parte do direito constitucional. Não. Assiste uma vez só, faça as suas anotações, que com as anotações e os meus comentários aqui eu tenho certeza que você vai passear por qualquer questão da sua prova que cobre esse conteúdo, certo? Então, como eu disse, assista uma única vez. Virando a nossa folhinha, daí começamos com a nossa Constituição Federal, que vai estar tratando da parte da nossa Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Mas antes de eu ler qualquer artigo da nossa Defensoria Pública, que está na nossa Constituição Federal primeiramente, olha só, eu tenho que mostrar para vocês aonde que está a nossa Defensoria Pública. Está dentro das nossas funções essenciais à Justiça. Funções essenciais à Justiça. Então, meus amigos, certamente no dia do seu concurso vai ter alguma afirmação de prova dizendo que a Defensoria Pública compõe o Poder Judiciário. Errado. Não compõe. Ela é uma função essencial à Justiça. E dentro da nossa Constituição, quais são as 4 funções essenciais à Justiça? Para você lembrar disso, eu tenho a famosa sigla DAMA. DAMA. O D, você vai lembrar da Defensoria Pública. O primeiro A, você vai lembrar da Advocacia Pública. Advocacia Pública. O M, você vai lembrar do Ministério Público. E o último A, você vai lembrar da Advocacia Privada. O que cada um deles faz? Bom, a advocacia privada é aquele advogado que você contrata para representar você em algum processo. De repente alguém bateu no seu carro, alguém invadiu de repente uma área de terras suas, ou alguém derrubou o seu muro. Você entra com uma ação na justiça para conseguir esses danos materiais, esses danos morais, e um advogado privado vai estar te representando. Ele vai estar recebendo um valor que você vai pagar para ele, e ao final do processo ele recebe também os honorários que o juiz vai arbitrar para ele. Já o Ministério Público tem a chamada função de fiscal da lei, custos legis. O Ministério Público compete a ele, por exemplo, propor privativamente a ação penal pública. É ele que traz a persecução penal. Se nós temos, por exemplo, como aconteceu no domingo passado, algo recente aqui no Rio Grande do Sul, aquele absurdo de um torcedor do Internacional invadir o estádio com uma criança no colo para brigar, o que acontece? Cabe ao Ministério Público, como órgão de persecução penal, vislumbrar a lista de crimes que esse cidadão cometeu e estar fazendo ele punir ou fazendo ele ser punido e pagar pelos crimes que ele cometeu. Cabe ao Ministério Público. Um advogado privado não iria fazer isso. O advogado privado provavelmente vai defender esse cidadão maluco que entrou no estádio para brigar com a filha no colo. Então, o advogado privado defende, o Ministério Público vai estar perseguindo, buscando a aplicação da legislação penal no caso, certo? Agora, a advocacia pública, o que ela faz? O advogado público é o advogado dos chefes do executivo. O presidente da República, por exemplo, tem o advogado-geral da União. O advogado-geral da União é vinculado à advocacia pública. Já os governadores, eles têm os procuradores do Estado. Os procuradores do Estado são advogados públicos que são funções de confiança dos nossos governadores de Estado. Aqui está, portanto, a estrutura da advocacia pública. E, por fim, o nosso foco, a Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública já está no nosso artigo inicial aqui da nossa Constituição Federal, falando sobre ele, mas
antes mesmo de ler qualquer coisa no artigo 134, eu vou direto falar para vocês o que a Defensoria Pública faz. A Defensoria Pública é o advogado dos necessitados, dos pobres, das pessoas que não têm condição de pagar um advogado privado para defender os seus direitos. Então, o nosso defensor público é aquele cara que vai estar representando, seja judicial, extrajudicial, seja em processo administrativo, seja qualquer situação, pessoas necessitadas, ou seja, pessoas pobres. Por isso que na sua apostila, logo abaixo do nosso artigo 134, tem o desenho de um advogado e tem o desenho ali de um casal de uma mamãe e de um filhinho pobre, porque o nosso defensor é advogado dos necessitados. Então vejam, advogado dos necessitados, fiscal, advocacia pública vai advogar para os chefes do executivo, Ministério Público, fiscal da lei, e a advocacia privada vai advogar para você que possui recurso financeiro para estar pagando algum processo que você esteja demandando junto ao Poder Judiciário, certo? Aqui eu tenho, portanto, a sigla DAMA, D-A-M-A, para lembrar as 4 funções essenciais da Justiça. Tá, mas de onde que eu tirei essas funções essenciais da Justiça? Elas estão nas constituições estaduais e na Constituição Federal também. Só que como o nosso foco é total aqui na nossa legislação institucional, hoje eu vou falar somente da Defensoria Pública, mas no nosso curso de Direito Constitucional já está disponibilizado lá a aula correspondente às demais funções essenciais da Justiça e a nossa leitura e comentários dos artigos. Mas hoje é foco total na Defensoria. E ao ler o primeiro artigo da Defensoria, você já vai ver que a gente extrai dele que a Defensoria Pública é advogado dos necessitados. Querem ver? Vou ler, olha só. A Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 5º dessa Constituição. Então tá aqui, ó, direitos de forma integral e gratuita aos necessitados, ou seja, advogado dos necessitados. Posso colocar sem erro aqui no quadro, ó, advogado dos necessitados. Que é isso? É uma vaquinha? Não, é você pensando. Advogado dos necessitados, professor. Será que é isso que vai cair para mim? Não. Lembra que você está com o maior conhecedor de bancas de todo o Brasil. Eu sou o cara que estudo muitas vezes menos matéria e estudo muito a banca. Muito a banca. Então, aqui, eu vou te dizer exatamente o que a Fundação Getúlio Vargas vai te cobrar. O que ela vai fazer? Ela vai colocar dentro das alternativas erradas da sua prova situações que vão limitar a atuação do nosso defensor público. Por exemplo, vai dizer que o defensor público atua somente em situações de processos judiciais. Falso. Judicial e extrajudicial. Está no artigo 134. Outra alternativa errada vai dizer que o defensor público atua na defesa dos necessitados somente nos direitos individuais. Falso. Está no artigo 134. Direitos individuais e coletivos. Outra alternativa errada vai dizer que o defensor público somente atua na defesa dos necessitados, por exemplo, no primeiro grau de jurisdição. Falso. O defensor público atua em todos os graus de jurisdição, seja perante um juiz, seja perante um tribunal regional, seja perante o Superior Tribunal de Justiça, seja perante o Supremo Tribunal Federal, não interessa, é em todos os graus de jurisdição. Então, a FGV é sempre a mesma coisa. Ela pega esse artigo aqui e tenta, de alguma forma, estar limitando o alcance dele, quando, na verdade, o alcance da atuação da Defensoria Pública é totalmente amplo, é ilimitado. Pega tudo ali, ó, todos os graus, seja judicial, extrajudicial, direitos individuais ou coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. E o último item que a FGV ama de paixão é dizer
que esta representação por parte do defensor depende do pagamento de taxa ou coisa parecida. Não. É integral e gratuita, pois se você é necessitado, você não tem dinheiro para pagar. Você não tem recurso financeiro para estar depositando para alguém te defender. E para isso foi criada a estrutura da Defensoria Pública, que é uma função essencial da justiça que vai te defender. Muitas vezes, a pessoa nem sabe que tem essa estrutura, nem sabe para onde vai. Essa semana mesmo, o meu jardineiro teve uma situação lá, tô com um problema assim, assado. Eu falei, cara, Defensoria Pública para ti. Pois é, eu não tenho dinheiro. Pois é, eu sei. Então, Defensoria Pública, vai lá, que eles têm uma estrutura top, temos defensores concursados e temos servidores concursados também, inclusive os 2 últimos concursos. Os servidores da Defensoria se prepararam comigo. E a propósito, grande abraço para todos os colegas da Defensoria que já estudaram comigo, que são servidores, e alguns já são defensores públicos, em especial para a galera de Canela, pois esses dias eu estava na pizzaria Cara de Mal aqui em Porto Alegre e encontrei um colega analista lá da Defensoria de Canela que estava de férias, veio me dar um abraço e agradecer que no último concurso ele estudou comigo, foi aprovado. Então, beijo no coração de todos os nossos colegas já nomeados que estudaram com o professor Pedro Kuhn, certo? Então, meus amigos, foco total aqui e, como eu disse, advogar os necessitados, Defensoria Pública, de forma totalmente ampla. Não caia na pegadinha da FGV, acerta essa questão, certo? Continuando. Parágrafo 1º agora do artigo 134. Lei complementar organizará... Parei de ler! Ai, professor, tu não me assusta! Parei de ler. Pega uma canetinha marca-texto ou uma caneta Bic que seja e sublinha lei complementar. Enquanto você estiver sublinhando lei complementar, eu vou me esconder naquele cantinho do quadro para tomar um golinho d'água e você vai sublinhar lei complementar e eu já faço o meu comentário. Voltei. Olha só. Toda a organização das defensorias públicas, seja a Defensoria Pública da União, seja a Defensoria Pública do Estado, no caso aqui estamos nos preparando para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mas de repente, você vai fazer uma prova para outras defensorias, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados possuem estrutura da Defensoria Pública do Estado e eles fazem os concursos regularmente, como a nossa Defensoria do Rio Grande do Sul está fazendo. Então, todas as estruturas da Defensoria, seja da União, seja dos estados, são regulamentadas por lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar. Aqui está mais um item que a Fundação Getúlio Vargas ama de paixão. Eles adoram só colocar assim, ó. Lei organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios. E parei de ler já. Por quê? Porque já está errado. Se lá na hora da prova não colocasse, ó, lei complementar, tá errado, nem termino de ler a alternativa. E se você pegar o sumário do nosso material, você vai ver que mesmo as leis com foco aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul são leis complementares. Só que, claro, são leis estaduais complementares que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e foram publicadas pelo governador do estado. A lei federal, daí, essa vai para o Congresso Nacional e é daí sancionada pelo presidente da República, mas sempre é lei complementar. E aí está mais um ponto que a FGV ama de paixão, tirar a palavra complementar. Uma vez que nós vencemos esse item, que é algo favorito da FGV, como você vê, estamos com foco total na nossa banca, vamos continuar a leitura do nosso parágrafo 1º agora sem parar de ler e sem susto. Olha só. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreiras providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, a primeira coisa, tá? Primeira coisa, se liga. Como o nosso defensor público, ele é advogado dos necessitados, para ele é proibido advogar fora das suas funções institucionais. Então, se você tiver um vizinho, um amigo, um conhecido, um parente, alguém que é defensor público, esse defensor público não pode advogar na advocacia privada. O tempo dele é pago para ele ser somente defensor público. Ele não pode advogar na advocacia privada. Esse é o primeiro ponto fundamental aqui no parágrafo 1º do artigo 134. Agora, nós temos um outro ponto importante aqui.
Ao nosso defensor público, o parágrafo 1º traz a sua garantia da inamovibilidade. Inamovibilidade é uma garantia que os nossos defensores públicos possuem. Só que daí eu falo inamovibilidade, o pessoal fica pensando, tudo bem, ele não pode ser removido, salvo alguma situação de interesse público, que ele não tenha mais condições de atuar naquela comarca. Que bom que a gente tem isso, né? Errado! A gente o quê, cara pálida? Você está fazendo concurso para defensor? Não! Você está fazendo concurso para técnico, analista, processual e analista de outras áreas. Os analistas não são defensores públicos. Os analistas são órgãos auxiliares da Defensoria Pública. Órgãos auxiliares. Então, o seu concurso que você vai fazer, a prova agora em julho, não é o concurso de defensor, é o concurso de servidores. Então, os servidores, você estuda em outra legislação. Aqui estamos estudando o membro, os defensores públicos. Então, quando você olha para mim, você não pensa em servidor, você pensa em membro. Olha aqui, eu sou um membro e estou entrando com conhecimento certo para você e evitando que você caia nessas pegadinhas que é a cara da FGV. Então, olha só, vocês, servidores, não têm garantia da inamovibilidade. Não. Vocês têm outras garantias, mas inamovibilidade não. É só os defensores. Serão somente os defensores que fazem um concurso específico para o cargo de defensor que possuirão essa garantia, certo? Cuidado com isso, beleza? Agora eu posso ir para o parágrafo 2º que vocês não vão confundir defensor com os servidores. Parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao artigo 99, parágrafo 2º, que o 99, parágrafo 2º nem está na sua apostila, pois é aquele artigo que fala do encaminhamento da proposta orçamentária para o chefe do executivo, que vai estar organizando a proposta orçamentária anual e entregando para o legislativo, certo? Mas o que tem aqui nesse nosso parágrafo 2º? O que tem aqui no parágrafo 2º? Te explico. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Nós temos aqui, estamos falando da Defensoria Pública, tá? Nós temos aqui as autonomias da Defensoria Pública. As autonomias. Que autonomias que fala meu parágrafo 2º? Autonomia funcional, a autonomia administrativa e a autonomia orçamentária. Vou botar a autonomia financeira. Entre parênteses, orçamentária. Aqui também é algo que de vez em quando alguém chega e fala, professor, mas a Defensoria Pública tem autonomia funcional, administrativa e financeira? Tem, assim como tem também o Ministério Público, essas autonomias o Ministério Público também tem. Então é muito importante nós visualizarmos essa autonomia que a nossa Defensoria Pública também tem. Pode ver que, por exemplo, a nossa Defensoria foi ela que organizou o concurso público que você está concorrendo agora. Foi a própria Defensoria Pública que publicou o edital, selecionou a banca e tudo mais, porque ela tem essa autonomia administrativa. Será a nossa Defensoria que vai nomear vocês já nos últimos meses desse ano, ali, eu chuto ali por outubro, novembro, vocês que forem os primeiros colocados nesse concurso, já vão passar o Natal com dinheiro no bolso. Por quê? Porque nós temos aqui essa autonomia administrativa da nossa Defensoria, certo? Então, sim, a Defensoria possui essas autonomias. Só que a FGV, às vezes, não gosta muito dessa decorebinha. Possui autonomia funcional, administrativa e financeira. Não, estamos no foco da FGV. A FGV, muitas vezes, gosta de perguntar se essas autonomias são absolutas. Se elas são absolutas. Então você sempre vai marcar que não. Todas as autonomias são relativas aqui. Porque, por exemplo, a autonomia financeira, que é essa orçamentária, fica sujeita aos limites do orçamento. As autonomias funcional e administrativas ficam sujeitas também aos limites das leis e da Constituição. Então nada é absoluto.
Alguns vão dizer, mas a FGV pergunta. Então se liga, se cair essa, professor Pedro Kuhn, de mãos dadas com vocês, você vai gritar, as autonomias são relativas, elas não são absolutas. Tá aí, de onde que eu tirei isso? Professor Pedro Kuhn, adora inventar. Fantástico, mano, o professor Pedro Kuhn está bombando aqui nessa aula. Não, tá tudo escrito aqui, ó. Quer ver? Na continuação vai falar do orçamento, está dizendo que fica nos limites do orçamento proposto e tudo mais. Então tudo vai estar na legislação, só que eu não posso chegar e falar tudo agora, largar tudo para você, senão você não absorve nada. Eu tenho que estar dando os conhecimentos para vocês em doses homeopáticas, à medida que eles vão aparecendo, à medida que vocês tenham uma velocidade adequada para ir absorvendo esse conteúdo para acertar na prova. Não adianta eu chegar, Não, daí não rola. Então tem que ser aos pouquinhos. Então, nesse momento, nenhuma dessas autonomias são absolutas. Beleza? Show. Vou para o parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Tá dizendo que nossa Defensoria Pública no Distrito Federal terão essas autonomias aqui, funcional, administrativa e financeira, certo? Agora, parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 da Constituição. O que nós temos nesse parágrafo 4º? Nesse parágrafo 4º nós temos os UI! Por que UI? Unidade, indivisibilidade e independência funcional serão os nossos princípios institucionais. E por que eu gosto de falar UI? Porque eu botei ali, até coloquei o UI aqui na nossa apostila ilustrada, o nosso bonequinho deu uma martelada no dedo e fez UI. Para quê? Para eu lembrar da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Com essa informação dos UI, eu consigo resolver todas as questões desse conteúdo se eu estivesse fazendo a prova de uma Fundação Carlos Chagas ou de um Sebrasp, mas o nosso concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Então só eu saber o UI não me resolve, não adianta. Eu vou precisar de uma tabelinha que eu fiz logo depois da nossa Constituição, em que eu trouxe o conceito de cada um desses itens para você poder acertar nessa prova da FGV, certo? Então, eu vou precisar explicar para vocês essa tabelinha que está mais para o final. Só que essa explicação da tabelinha vai ser exclusiva para você que é um concurseiro on, para você matriculado no curso. Então, para você que está assistindo essa aula no YouTube, eu me despeço nesse momento, agradeço a sua atenção e conto que vou estar visualizando vocês nas aulas junto comigo, que inclusive teremos aulas ao vivo de correção de exercícios e a oportunidade de você estar tirando as suas dúvidas. Beleza? Então, galera do YouTube, beijo no coração e sigo a partir daqui a aula no nosso ambiente AD do Concurseiro On. Beleza?